aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja mais uma vez com a sua vida, com o seu coração, com a sua família. É muito bom poder receber você aqui nesta noite, mais uma vez, poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Quero te convidar, quero te agradecer, melhor dizendo, por estar aqui conosco, poder cultuar o santo e bendito nome do nosso Deus contigo, apesar desse momento que nós estamos vivenciando, a questão do isolamento social. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder falar de Jesus, de ter essa liberdade que nós temos de compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 21 ao 26,
quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: líder cristão, difícil missão. Quero compartilhar desse texto e desse tema contigo nessa noite. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero de maneira muito carinhosa dar as boas-vindas a você que ainda não é cristão ainda, você que tem nos acompanhado, você que veio para cá buscando ouvir algo da parte de Deus para o seu coração. A minha oração é que Deus fale de maneira poderosa no seu coração nessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, membro de outra igreja, inclusive que não seja de uma igreja batista, uma outra igreja evangélica, não importa, seja muito bem-vinda no nosso canal, no canal da Igreja Batista Memorial Itaúna. Deus abençoe grandemente sua vida, assim como os irmãos também da Igreja Batista de Jardim Progresso, alguns que assistem a live lá da igreja pelo canal do Facebook, outros que não têm acesso pelo Facebook e participam do canal aqui da Igreja Batista Memorial de Itaúna através do YouTube. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E aquilo que a gente sempre pede, curta aí os nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Acione o sininho para receber todas as notificações do YouTube a nosso respeito. E, se possível ainda, compartilhe esse vídeo. Se no final você foi abençoada por Deus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E ao longo do vídeo, deixe aí o seu pedido de oração, de preferência na barra dos comentários. Atos capítulo 1, verso 21 ao 26. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Amém, queridos? Feche os seus olhos, se possível, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, nós te agradecemos pela vida desse meu irmão, minha irmã, esse meu amigo, amiga que está nos acompanhando nesse momento e que está com seu coração aberto para celebrar o teu santo e bendito nome nesta noite, ó Pai. Esteja falando ao coração dessa pessoa, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, ó Pai. E que juntos possamos ser bons líderes, bons servos de Deus em tudo aquilo que o Senhor porventura vier a nos chamar. Essa é a minha oração, que faço humildemente no poder do nome de Jesus. Amém. Líder cristão, difícil missão. O contexto desse texto você conhece. A Bíblia fala da morte de Judas Iscariotes, né, o suicídio dele, e com isso a Bíblia menciona, o apóstolo Pedro, que vai tomar a palavra a partir do verso 15, ele menciona que deveria então haver um substituto, alguém deveria tomar o seu lugar. Ele chama a memória daqueles que estavam lhe ouvindo naquela ocasião o texto lá de Salmos. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Está lá no verso 20. E aí, então, a igreja vai escolher, então, o substituto de Judas Iscariotes, ou seja, vai escolher um novo apóstolo. Alguns teólogos questionam a atitude do apóstolo Pedro, como se fosse uma precipitação da parte dele em levar a igreja a escolher esse substituto de Judas, e porque deveria, na visão de alguns, ser Paulo o substituto, né? Mas isso não vai acontecer. Eu particularmente não concordo com isso, até porque Paulo mais tarde vai reconhecer o ministério dos 12, né? E dentre eles então vai estar ali Matias,
Pedro, na ocasião, também não poderia de maneira alguma adivinhar que Saulo, até então perseguidor, implacável, por sinal, da igreja, dos cristãos naquela ocasião, após aquele período de avivamento espiritual e que a igreja agora, munida do Espírito Santo, ela então se encontra capacitada para testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, conforme está lá em Atos 1:8. Essa igreja então vai ser perseguida por muitos líderes religiosos, dentre eles Saulo, que lá em Atos 9 tem um relato da sua conversão. Ele vai se converter, de perseguidor ele vai se tornar perseguido e ele vai se juntar à igreja e vai ser um dos grandes nomes neotestamentários, um dos grandes nomes da igreja. Mas a gente vê então aqui a escolha, Pedro então invocando a questão, a necessidade da escolha de um novo líder, de um líder para uma difícil missão. Eu digo que é uma difícil missão porque nunca é fácil você substituir alguém, E até porque a tendência das pessoas é fazer comparações. E isso acaba, de uma certa maneira, tornando difícil a missão desse obreiro, a missão desse líder. Isso acontece não só no ministério pastoral, acontece também quando você, meu irmão, minha irmã, assume a liderança de um ministério na sua igreja, de uma organização, você se torna presidente de alguma organização, líder de alguma organização. Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, o que a gente vai ver é a escolha de um homem, E essa escolha ela é de qualquer maneira. Ela é precedida de alguns requisitos que estão aí sendo colocados a partir do verso 1, Alguns requisitos que, inclusive, nos levam a pensar, Não é esse o meu tema de hoje, a minha discussão, de hoje, mas eu gosto de levar as pessoas a pensarem, eu quero levar você a fazer a seguinte reflexão. Existem apóstolos nos nossos dias, nos dias atuais, nós estamos no ano 2021, existem apóstolos atualmente, biblicamente falando, obviamente, porque alguém pode se intitular, muita gente se intitula pastor, imprime carteirinha aí na internet de pastor e tal, e a gente não conhece o histórico daquela pessoa, E algumas pessoas se intitulam apóstolos, E se você é membro de uma igreja cujo líder, o seu líder se intitula como tal, eu quero te dizer uma coisa, caso você não concorde com isso não é motivo para você sair. Muito pelo contrário, seja uma boa ovelha para esse apóstolo, seja um bom servo de Deus nesta igreja. Sirva o Senhor aí, exatamente aí onde você está. Eu creio que Deus quer te usar aí onde você está. Então seja um bom servo, uma boa serva de Deus aí. Não venha para a minha igreja, não vá para a igreja da esquina, da outra esquina, não. Sirva o Senhor aí. Deus te colocou aí, a menos que a situação haja alguma coisa que você entenda que Deus está dizendo, olha, acabou seu tempo aí. Aí tudo bem. Mas enquanto Deus não falar o seu coração, e Ele vai falar diretamente o seu coração, não vai mandar recado por mim, ou pelo irmão, ou pela irmã de oração, enquanto isso não acontecer, sirva o Senhor aí. Mas eu digo isso porque no verso 21, que foi o primeiro que a gente deu, o texto diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, os apóstolos, uma pessoa para ser um apóstolo, ele precisa cumprir com esse requisito. E aí nós estamos no ano 2020. Existe alguém em nossos dias
com essas qualificações, que tenha sido testemunha ocular da vida, do ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição? Tem? Creio que não. Então, isso nos faz chegar à seguinte conclusão: não existem apóstolos em nossos dias. Mas isso é tema para um outro dia, né? Um outro debate. Mas eu quero pensar quando é escolhido esse apóstolo que vai substituir Judas Iscariotes, né? Esse líder cristão, eu quero meditar com você sobre algumas coisas nesse texto. Líder cristão, difícil missão. Por quê? Por conta do perfil zeloso. Não é por conta da igreja, é por conta do perfil zeloso dado por Deus. Versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A gente, num primeiro momento, a gente é levado a pensar assim, pode ser qualquer um deles, né? Mas não. O texto nos mostra que não pode ser qualquer pessoa. Há um zelo da parte de Deus em inspirar a igreja para que faça escolhas de homens e mulheres para desempenhar funções específicas no ambiente da igreja com determinadas qualificações, com um determinado caráter. Paulo vai falar isso para Tito, vai falar isso para Timóteo, a respeito dos pastores, a respeito dos diáconos. Aqui nesse mesmo livro, no capítulo 6, vai falar também das qualificações do ministério diaconal. E a gente, olhando a Bíblia como um todo, a gente vê o quão importante é isso. A gente vai ver homens, líderes do povo de Deus, que fizeram coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e isso trouxe prejuízo para aquela pessoa, para alguns reis, inclusive, alguns sacerdotes, como Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Então é importante o zelo, sim, né? Na escolha desse obreiro, na escolha desse líder. Né? Por isso o texto fala aí de um perfil zeloso. Né? Até porque as coisas de Deus a gente não pode tratar de qualquer maneira. Nós somos zelosos na escolha de alguém para fazer um serviço para a gente. A gente sempre procura alguém que seja qualificado, a gente procura ver, olha a questão do preço, sim, isso é natural, muito natural por sinal, mas a gente vê também, principalmente, a qualificação dessa pessoa, né? Eu quero, por exemplo, estou precisando de um pedreiro, parte de acabamento. Será que fulano, que mexe com a alvenaria, levanta a parede, ele é qualificado também para essa parte de acabamento, colocação de piso, pintura, azulejo, louças? Será que ele pode fazer isso? A igreja ela precisa também ser zelosa para com a sua liderança. E uma das coisas difíceis na vida do líder cristão, seja ele quem for, como eu disse anteriormente, seja ele um pastor, um diácono, um líder de organização, é a questão da qualificação. Ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre se atualizando dos assuntos relacionados ao seu ministério. Imagina alguém que realmente, né, tem um chamado missionário. E aí essa pessoa é enviado pela igreja para fazer missões num outro país. Só que chega lá naquele outro país, ele não sabe falar a língua. Ele não conhece os costumes, aquilo que o povo come, bebe, a maneira de se vestir. Ele vai ter grandes dificuldades, não vai conseguir nem dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar onde é a rua tal, quanto mais dizer que Jesus Cristo é o único e eterno e suficiente Salvador do homem. Ele não conhece a língua, os costumes daquela pessoa. Então, ele precisa estar qualificado, ele precisa estar atualizado e constantemente estar estudando, constantemente estar
se atualizando. Ser um líder cristão é uma missão difícil por causa disso. Porque precisa ter um perfil muito zeloso. Pode ser que você que está me acompanhando nessa noite, você ainda não seja um líder cristão. Mas quem sabe Deus quer que você seja. Você não é hoje, mas você pode ser ano que vem, você pode ser no futuro. Mas você precisa, obviamente, dentre outras coisas, ter uma vida de bom testemunho diante de Deus. Você precisa ter vida de oração, leitura da palavra. Não? E eu quero crer que você já faz tudo isso. Você precisa ser alguém participativo na sua igreja. Porque tem pessoas que às vezes querem ser líderes na sua igreja, mas quer ser líder só no momento que a sua organização está atuando, que aí vai ser liderar. Aí ele vai poder liderar. Ele vai poder, em outras palavras, aparecer, vai estar no holofote. Mas se ele é presidente, por exemplo, da União Masculina, e a programação da igreja nesse final de semana é da União Feminina, e ele se sente desobrigado de estar presente. E eu costumo dizer sempre o seguinte: a programação, seja ela qual for, ela é da igreja. Né? Ela é da igreja. E a igreja somos todos nós, homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes, crianças, todos nós, dentro das suas possibilidades, obviamente, precisamos estar juntos, em comunhão ali, adorando ao Senhor, nos edificando uns aos outros e pregando a palavra de Deus para aqueles que porventura estejam à nossa volta. Uma segunda coisa que me faz afirmar que líder cristão, difícil missão, é que, porque poucos são os que têm condições. O verso de número 23 diz assim: então propuseram dois nomes, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. José ou Matias. É interessante lembrar que a igreja chegou a esses dois nomes, mas ela tinha um grupo formado por 120 pessoas, está lá no verso 15. Né? 120 pessoas estavam presentes ali. Então, de 120 pessoas, somente 2 estavam em condições, naquela ocasião já, de exercer esse importante ministério. Somente 2. Então isso nos mostra que, além da questão do zelo, né, são poucas as pessoas que têm condições. Hoje a gente vê muita gente querendo ser líder, né? Vem para a igreja e aí traz consigo algumas características da sua vida anterior, a questão, o apego a títulos, o apego a estar na frente, a estar nos holofotes, a estar aparecendo, a estar na mídia de maneira em geral, e quando que, na verdade, o que a gente vê na palavra de Deus é que poucas as pessoas, né, de 120, apenas 2 estavam em condições naquela ocasião. E esse número, ele pode ainda ser mais alarmante se a gente levar em conta que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece para cerca de 500 irmãos. E são esses 500 irmãos que vão ouvir a ordem de Jesus para que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí, desses 500 irmãos, nós vamos ter aqui na ocasião 120. Desses 500 irmãos, somente 2 estavam em condições de assumir essa responsabilidade. Então, poucos são aqueles que têm condições. Por último, eu quero destacar aqui que líder cristão, difícil missão, porque precisa ser alguém escolhido de Deus. O texto, como eu falei anteriormente, diz que haviam 2 nomes, José e Matias. E aí, numa análise superficial, a gente excluiria logo Matias, até porque a Bíblia fala muito pouco dele. Um outro motivo também é que quando a própria Bíblia fala de José, ela diz cognominado
justo. Tá? Então, essa expressão soa aos nossos ouvidos como uma qualificação para alguém que é um servo de Deus. E que uma qualificação primordial para quem quer ou se sente chamado, vocacionado ao ministério cristão, seja ele qual for, a ser um líder cristão. Mas o que conta na oportunidade, o que conta na ocasião, é que essa pessoa precisa ser alguém escolhida de Deus. Então não somos nós que escolhemos, nós temos o dever de buscar as qualificações, sermos zelosos para buscar as qualificações para que alguém desempenhe algum ministério na obra de Deus, no reino de Deus. Nós precisamos ser zelosos também na escolha dos nomes que, a princípio, estão em condições de exercerem esse ministério. E nós precisamos ser zelosos para que, no meio de tantas outras vozes, inclusive as nossas próprias, a nossa própria, estarmos atentos àquilo que é a voz de Deus, que representa a voz de Deus. Porque é Deus quem vai decidir quem será o nosso líder. Quem será o nosso presidente da organização A? Quem será o líder da organização B? Quem será o pastor dessa igreja? Quem será o missionário que nós vamos enviar? E para qual lugar? E etc. E tantas outras coisas. No verso 26, que foi o último que nós lemos, o texto diz que foi lançada sortes vindo cair sobre Matias, sendo então voltado o lugar com os demais 11 apóstolos. Essa era uma prática comum lá no Velho Testamento, não é sorte como alguns fazem hoje, né? Não tem nada a ver com isso. Num momento propício eu explico, posso explicar a respeito disso. Esse era um meio que o povo de Israel, através dos sacerdotes, fazia para buscar a orientação, para buscar tomar conhecimento daquilo que era a vontade de Deus em suas atividades. E naquela ocasião, então, eles fizeram uso desse recurso deixado por Deus, permitido por Deus naquela ocasião, para que eles tomassem conhecimento da vontade de Deus naquela ocasião, de quem era o escolhido de Deus para o exercício do ministério apostólico. Precisamos também buscar a orientação de Deus para sabermos quem deve exercer os ministérios nas nossas igrejas, quem deve ser o nosso líder na organização A, na organização B, quem deve ser o nosso presidente na organização A, B ou C. Perceba, meu querido, minha querida, que não é Pedro e os demais apóstolos, né, os 11, quem escolhe. Pedro, ele toma frente, ele dá a direção, mas quem faz a escolha é a igreja orientada por Deus. É isso que nós vemos na palavra do Senhor. E é isso que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em toda a nossa existência como igreja aqui na face da terra. A gente vê, infelizmente, em nossos dias, um ministério oligárquico, né? Onde uma pessoa, como se fosse um rei mesmo, toma decisões em nome de todos. O modelo bíblico que a gente vê, né? E aí eu posso até sugerir a você, depois de ler Atos capítulo 6, que lá vai acontecer, na essência, a mesma coisa. Quem vai escolher os diáconos lá é a igreja, orientada por Deus, entendendo que aqueles nomes, 7 nomes lá na ocasião, como esse nome que foi escolhido aqui nessa ocasião, não era
nome escolhido pela igreja, mas escolhido por Deus. A igreja busca entender qual é a vontade de Deus e assim faz a escolha em nome de Jesus. Que não deve ser só algo jogado para fora, mas algo vivenciado por todos nós. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração, sua família. Você que não é membro da nossa igreja, que Deus abençoe sua igreja, seu pastor. Ajude-o lá no ministério dele. Ajude o seu líder da organização que você faz parte. Você é jovem? Ajude o presidente da sua juventude. Você faz parte do coral? Ajude o presidente do coral. Você faz parte da união masculina, união feminina? Ajude o presidente lá. Você é da classe tal? Ajude seus professores para que a aula da Escola Bíblica Dominical, quando retornar e voltar a ser presencial, né? Mas você deve estar tendo dominicalmente, através das redes sociais, ajude para que as aulas sejam mais agradáveis possíveis para enlevo espiritual seu, do seu líder e dos demais da sua igreja. Tá bom, querido, querida? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos corações. Baixe a sua cabeça, se puder, vamos orar, conversar com Deus e, após o término desse vídeo, curta nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você talvez tenha esquecido de fazer isso. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho de notificações para tomar conhecimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui pelas redes sociais. E se você foi abençoado por Deus, compartilhe o link desse vídeo com pessoas que você acredita que serão abençoadas por Deus também. Mas antes disso, você ore por elas. Coloque a vida delas diante de Deus, tá bom? Não faça de maneira humana, mas faça debaixo da oração, debaixo da vontade divina. Eterno Deus, glórias damos ao teu nome, meu Pai, porque o Senhor colocou no ambiente da tua igreja líderes no cumprimento de uma difícil missão que começa com a responsabilidade de suceder alguém, que começa com a responsabilidade de dirigir a tua igreja, de dirigir um grupo da tua igreja, na busca daquilo que é da tua vontade, na busca de termos atitudes que venham glorificar o teu santo e bendito nome, meu Pai. Abençoe-nos para que sejamos sempre zelosos nas nossas ações e na escolha, ó Pai, dos nossos líderes. Abençoe-nos, ó Pai, para que nós, a cada momento da nossa vida, cada instante, ó Pai, em nome de Jesus, nós estejamos buscando aqueles que têm, de fato, condições de exercer aquela função, aquele ministério que está precisando de alguém, ó Pai, que nós não venhamos escolher alguém baseado na nossa afinidade, nos nossos gostos, mas muito pelo contrário, ó Pai, mas venhamos sempre escolher alguém baseado no teu querer, conforme acabamos de ver, conforme diz a tua palavra. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Beijo nas crianças. Até a próxima oportunidade.